Amigos e amigas, o evangelho deste domingo é muito bonito. Ainda é um evangelho que a igreja retirou daquele episódio da Santa Ceia. Não é? Sabemos que a Santa Ceia, São João narrou do capítulo 13, lá no começo do lava-pés, até o capítulo 17, que a igreja chama de oração sacerdotal de Jesus. Quando Jesus reza pela igreja, reza por nós, não é? Nos recomenda ao Pai. E o evangelho deste domingo é tirado do capítulo 14, né, do versículo 23 até o versículo 29. São 6 versículos, mas de uma profundidade, de uma importância tremenda. Eu vou ler rapidamente aqui. O capítulo 14, versículo 23, começa dizendo assim: Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Que beleza! Que beleza, que profundidade. Primeiro Jesus começa dizendo o seguinte, né? Se alguém me ama, né, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, né? E nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. É por isso que a igreja nos ensina, meus irmãos, que todas as vezes, é dogma de fé, todas as vezes que nós estivermos em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal, Deus habita no nosso coração. Você já pensou isso? Nós somos sacrados da Santíssima Trindade. Não é? Tem até aquela música, Deus habita no meu coração. Não é? É por causa dessa palavra de Jesus aqui. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. É muito importante você pensar isso. Quando você for começar a rezar, quando você for participar da Santa Missa, pense nisso. Deus está na minha alma. Deus habita no meu coração. E depois Jesus diz uma outra coisa maravilhosa, né? Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, quem ama Jesus, guarda as palavras de Jesus, guarda os mandamentos de Jesus. Guarda tudo aquilo que Jesus ensinou no Evangelho, a moral católica que a igreja ensina, toda a doutrina, o credo, os sacramentos, os mandamentos. Viver tudo isso é amar a Jesus. Se me amais, ele diz, guardareis os meus mandamentos. Depois ele coloca aqui uma coisa bonita, não é? Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que ele chama de o Espírito da Verdade, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos a todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Meus irmãos, essa para mim é uma das promessas mais maravilhosas que Jesus deixou para a igreja. Na Santa Ceia, na despedida, ele ia embora para o céu logo, mas ele fala para os apóstolos, né? Quando vier o Espírito Santo, o Paráclito quer dizer o Consolador, né? Jesus o chama de o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. É por causa dessa promessa, meus irmãos, que a igreja tem a infalibilidade em termos de doutrina, de fé e de moral. Claro que a igreja ela pode errar, os filhos da igreja podem errar, se falar de música, se falar de política, se falar de economia, de química, de física, matemática, astronomia. Mas quando a igreja fala de doutrina, ela não pode errar por causa dessa palavra, dessa promessa de Jesus. O Espírito Santo, o Paráclito, ensinar-vos-á toda a verdade. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse advérbio, toda a verdade. Não é um pedaço da verdade, não, é toda a verdade. É por isso que a igreja tem 2000 anos e o credo que a gente reza nunca mudou. Por quê? Porque não tem erro.
É por isso que a igreja já teve 266 papas e nunca um papa cancelou, revogou o ensinamento doutrinário de um papa anterior. Que coisa maravilhosa isso! A igreja já realizou 21 concílios ecumênicos e nunca um concílio ecumênico revogou, cancelou o ensinamento anterior de um concílio anterior. Ou seja, isto é a infalibilidade da igreja. Isto é o cumprimento dessa promessa de Jesus, quando vier o Paráclito, e ele veio em Pentecostes, ensinar-vos-á todas as coisas. Relembrará a vocês tudo o que eu tenho dito, porque Jesus não escreveu nada. Ele deixou que os apóstolos escrevessem tudo. Por quê? Porque ele sabia que o Espírito Santo ia relembrar aos apóstolos, depois de Pentecostes, tudo o que ele ensinou. Aí os apóstolos começaram a escrever. Quando a igreja se espalhou pelo mundo, então os apóstolos começaram a escrever as cartas, começaram a escrever os evangelhos, que estão conosco até hoje. Que maravilha! Esta é a nossa fé católica.